Ele te ama. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos ama e esse amor permanece para sempre e rompe tempos, barreiras, permanece fiel e nunca vai acabar. Esse é o amor do nosso Deus. Vivemos hoje momentos de muita tensão no mundo como um todo. Vivemos hoje um momento de muita insegurança. Vivemos momentos de aflição. Temos isso quase que todos os dias na nossa vida. Às vezes não percebemos as coisas que estão à nossa volta, mas o fato é que cada vez mais a gente percebe que um mundo caminha a passos largos para a conclusão da obra, para o retorno de Jesus. Isso está ficando muito claro e a gente está percebendo isso. Rumores de guerra, guerras, confusões, amor se esfriando, mãe não gostando de filho, filho não gostando de mãe, e a gente está vendo isso acontecendo em todos os aspectos, em todos os lugares. Isso já não faz parte mais da classe A ou B, mas o fato é que isso está atingindo a todos. E é legal a gente relembrar de coisas que às vezes fica esquecida, alguns versículos que é importante que a gente entenda. Por quê? A sua e a minha vida não tem ausência de lutas. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você se tornar crente, não dá a você a outorga de você não ter mais luta. Isso não acontece. Vamos continuar tendo lutas, vamos continuar tendo doença, vamos continuar passando dificuldades. Isso é um fato. Mas quando a gente entende que a gente tem alguém, porque é uma pessoa que luta por nós, isso faz a diferença de como eu vou lidar com os meus problemas, com as minhas lutas. O importante é que eu e você temos que saber que não estamos só. Que no momento de crise, no momento de luta, no momento de perda, no momento de ausência, no momento de um falecimento, o Senhor Jesus está conosco. Ele é o nosso libertador. E a gente tem que buscar a memória o que nos traz esperança. E às vezes a gente esquece essas coisas. Os problemas nos envolvem de tal maneira, as nossas angústias, as nossas perguntas, os nossos desentendimentos, a nossa falta de fé, o nosso sentimento de estou sozinho agora. Esse sentimento de ficar só, como que isso nos atinge, como isso nos fere. Uma ansiedade, uma depressão, tudo está diante de nós. Tudo está acontecendo em nós. Tudo pode nos tocar. Mas nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos, porque nós temos um libertador. E eu queria ler para vocês um texto que é extremamente conhecido, a gente vai falar um pouquinho, e eu vou ler em duas versões. Eu vou ler numa versão, digamos assim, mais antiga, e eu vou ler numa versão que é a Bíblia Viva, que eu gostei demais. É o Salmo 91. Às vezes a gente esquece dele, às vezes a gente
esquece de recitar coisas que faz a nossa vida mudar. E o Salmo 91 é um desses, alguma porção da palavra que faz nos ajudar. A gente vai ler só os primeiros 4 versículos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor: tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá as suas pernas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é a proteção e escudo. Vou ler numa outra versão que eu gostei também, até porque, por exemplo, hoje a gente não sabe mais o que é passarinheiro, né? Porque é algo muito antigo, mas a nova versão vai trazer uma luz bem bacana. Lendo de novo o versículo 1 do Salmo 91. Aquele que vive, protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Vivemos e passamos por muitas dificuldades. E às vezes esquecemos de coisas importantes. De lembrar o quanto Ele tem cuidado de nós. A palavra do Senhor diz: aquele que habita. E é interessante a gente pensar que habitar, morar com o Senhor, exige constância. Não é uma vinda e um retorno. Habitar exige de mim e de você constância na presença do Pai. Por isso que o salmista fala: aquele que habita. Aquele que habita. Imagine você na sua casa. Você não passa. É completamente diferente quando você vai dormir no hotel e na sua casa, não é assim? Porque é o mesmo lugar. Você está indo lá para dormir, correto? Um hotel. Mas não é a sua casa. Você viaja, passa 2 dias fora, ou 1 dia fora. Mas quando volta para casa, não é diferente? Mesmo você indo para um lugar que é mais bacana do que a tua casa, que você não precisou cozinhar, que você não precisou fazer nada, não é verdade? Quando a gente vai num hotel, não é assim? Tem gente para arrumar, para limpar, você desce, come, tem toda a mordomia. Mas é a mesma coisa quando você chega na sua casa? Todo mundo diz: é muito bom viajar, mas voltar não é muito melhor? Estar em casa é muito melhor? É exatamente isso que esse versículo quer expressar para mim e para você. É na habitação, é na intimidade, é no lar com Deus, que é muito bom. A gente pode até passar por muitos lugares, ver muitas coisas, ouvir muitas coisas, mas quando a gente entra na presença de Deus, e às vezes a gente faz isso lá no nosso quarto, ou no seu escritório, ou em cima de uma árvore, aonde você tem mais vontade de fazer. Não é gostoso quando a gente pode parar e estar na presença de Deus? Uns estão na presença de Deus cuidando de uma planta, outros estão na presença de Deus cuidando do seu cachorro, outros estão na presença de Deus indo para um monte para ficar bem distante de tudo. Mas o fato é que no nosso dia a dia, nessa correria que a gente vive, quando a gente para e pode voltar para o lugar que a gente considera como habitação de Deus, não é diferente? Onde a gente entra para o nosso quarto e a gente fala com esse Deus,
Fala das nossas mazelas, fala das nossas dores, fala da nossa frustração, fala da nossa revolta, fala da nossa raiva. E a gente pode estar ali falando para Deus. Isso não é diferente? Não é diferente, às vezes, de você ficar ausente desse momento. Por N situações. Está numa crise e tal, passou desapercebido, deixou de estar na presença de Deus. Mas quando você volta, não é gostoso? Quando você está? Não é gostoso quando você vem para uma reunião de oração e você está junto com os irmãos e você vê que, caramba, estamos juntos e o que nos une é esse Deus, é esse amor. Isso faz toda a diferença para a gente. E isso tem que marcar a nossa vida e gerar laços. Tá todo dia. Essa é a grande diferença. Para que você chame aquele lugar de lar, você não está ali todos os dias? Imagine se você tivesse 30 casas, cada dia você ia dormir numa casa do mês. Isso ia gerar lar para você? Não. Ia ser um lugar conhecido, não ia ter o teu cheiro. Ou uma catingazinha, igual que é o meu travesseiro. Tem uma catingazinha, mas é meu, é a minha catinga. Eu vou para um lugar, durmo e não tem aquilo, eu sinto falta. Porque o meu travesseiro é algo importante. Não é verdade? É o teu colchão, que já tem um formato, que a gente insiste em ficar com aquele colchão para sempre, né? Já tem o nosso formato. Saiba que o colchão tem que ser trocado pelo menos a cada 10 anos, se eu não me engano, porque ele deforma. Né? Mas o fato é que a gente se sente, é um aconchego. Tudo é fácil. Faltou luz. Você sabe onde está tudo. Porque você conhece, aquele lugar era familiar. E só consegue ser familiar porque você está ali. Você criou um vínculo emocional, você criou algo diferente. Então, estar na presença do Pai, habitar na casa dele, tem que ser todos os dias. Você tem que ter a prática de orar ao Senhor. Um momento. Mas eu não tenho tempo, eu entendo você, entendo a sua dificuldade. Mas quando a gente dá prioridade, a gente não consegue encontrar o tempo? A gente dá muita desculpa. E a gente é hábil em dar desculpa. Tem muita habilidade em dar desculpa. Mas quando a gente quer ter algo, se você quer ter intimidade, se você quer sentir que Deus está com você, ou você está melhor, dizendo, habitando, é necessário que você entenda o espiritual. Busque uma oração, uma leitura diária, busque a santidade, queira estar presente com o Senhor todos os dias. Porque Deus está com você. Mas e você está com Ele? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você está querendo habitar ou você é uma pessoa que só está na presença de Deus aos domingos? Aí você é um estrangeiro. Você tá num hotel, querido. Você vem aqui, qual é a intimidade que você tem? Eu sei que as pessoas, é muito engraçado isso, porque isso vai gerando afinidade. Sentam no mesmo lugar, na igreja. Né? Porque isso vai gerando intimidade, você vai se sentindo bem. Então aqui um pedaço da minha casa, então eu sempre sento nos mesmos lugares. Aí você vê alguém sentado no teu lugar, aquilo te incomoda, não te incomoda? Roubou o meu lugar. Porque isso está gerando intimidade em você. Mas Deus quer que você sinta isso. Essa falta de estar na presença dEle. Porque, lembra que Jesus falou em Mateus? Mas eu fiz isso, nós curamos, eu fiz aquilo, e aquilo outro, mas eu não vos conheço. Não conhece porque não tem intimidade com Ele.
Nós precisamos buscar a intimidade com Deus sempre, insistir. A minha preguiça me faz com que eu não queira, é verdade, mas eu vou insistir. Eu não consigo separar 1 hora, Luciano, mas eu separo 2 minutos. Insista. Tudo começa com o primeiro passo, não é assim? Eu vi, acho que ontem, teve a Maratona do Rio, né? Tem um rapaz que está querendo emagrecer. Eu acho que ele tinha 200 e poucos quilos, não sei o quê. O fato é que ele emagreceu, acho que já perdeu 100, mas ainda é muito gordo ainda. Ele demorou 3 horas e pouco, foi o último a chegar. Mas o fato é que ele persistiu. Porque ele começou, ele não correu, todo mundo correu, ele caminhou lá na maratona, ainda com a ajuda lá de uma bengala para ajudar. Mas o fato é que ele concluiu. É essa persistência que eu e você temos que ter com relação a Deus. Para que você e eu habite no esconderijo, tenho que ter persistência. E é legal que a gente vê que Deus bota o seu esconderijo para nos proteger, para nos livrar. Quando a gente está diante desse Deus e a gente habita na casa dele, você acha que ladrão entra na casa de Deus? Aqui a gente bota alarme, tranca, cadeado, né? Grade, e a gente tenta se livrar. Mas na presença do Deus Todo-Poderoso, algum ladrão é capaz de entrar? Absolutamente não. Não porque ele tem o melhor sistema de segurança, mas porque ele é Deus Todo-Poderoso. E ele está interessado que você entre no esconderijo dele. Porque diante da presença de Deus, com essa intimidade, as lutas vão continuar? Vão. O ladrão vai tentar? Vai. Aqui diz o passarinheiro, antigamente se caçava passarinho, né? Era o passarinheiro. Hoje nem cabe mais isso, né? Nos nossos dias. Mas o fato é que o ladrão vai tentar te roubar, vai tentar te ferir, vai tentar te matar. Mas quando você está no esconderijo, que você está habitando na casa, você acha que o ladrão vai alcançar você? Não vai, porque o guarda de Israel não dorme. E eu e você temos que gerar em nós essas lembranças, que muitas das vezes cai. É o falar em salmos, em hinos, é trazer à memória esses versículos para gerar em mim e você confiança, habitar no nosso coração, solidificar a nossa fé. Por isso que é importante a gente entender isso. E entender isso passa também por exemplos. Eu queria tratar 2 exemplos com vocês de pessoas que tiveram livramento e estiveram no esconderijo do Altíssimo. O primeiro é Daniel. Lembra da história de Daniel? Daniel era um menino que foi levado por Nabucodonosor. Ele e mais 3 amigos. Era um menino acima da média dele, fiel ao Senhor. Mas o fato é que passou um tempo, o Nabucodonosor caiu e veio um novo rei. E Daniel continuava fiel ao Senhor. E esse novo rei mudou a dinâmica de administração do reino dele. Botou 3 pessoas para tomar conta de uns prefeitos. Imaginemos assim, que acho que fica mais fácil. Então, botou lá 3 governadores para cuidar do resto da cidade, lá do reino dele, do reino da Pérsia. E Daniel era um deles. Daniel era fiel, justo, íntegro, não vacilava. E todo mundo via isso. A olhos vistos, a prudência de Daniel, a assertividade de Daniel. Era um excelente administrador. O que aconteceu? Houve ciúme. Porque o rei cogitou a possibilidade de colocar Daniel como sendo o 01 do reino. Os outros invejosos tentaram pegar Daniel. Vamos procurar. Ele deve ter uma corrupção.
deve ter recebido algum dinheiro do Banco Master. Daniel não recebeu, manteve a integração, era íntegro. Daniel não recebeu dinheiro de ninguém, não cobrava mais o imposto, não falsificava, não guardava para si nada. Não conseguimos pegar Daniel dessa maneira. Que maneira a gente vai pegar Daniel? Em algo que ele é fiel. Daniel orava 3 vezes ao dia, no quarto dele, que ficava no 2º andar, e a janela dava para Jerusalém. E ele orava. E aí eles pensaram, é aí que a gente vai pegar Daniel. Fizeram lá um esquema, montaram uma lei, deram lá para o rei, faz e tal, durante 30 dias, ninguém pode pedir nada a ninguém, só o rei e tal, não sei o quê. O fato é que isso passou, o rei achou que isso, pela vaidade, né? Achou que isso era bom, e Daniel foi lá orar, e eles foram atrás de Daniel. O mais interessante, se você ler Daniel capítulo 6, diz o seguinte: Daniel não estava contra o decreto. Daniel orou pela preocupação dele para com o decreto. A integridade de Daniel permaneceu a mesma. Depois você lê lá o capítulo 6 de Daniel, você vê lá que eles vão falar que ele orava 3 horas, mas aí no final diz o motivo que Daniel foi orar. Não foi para desrespeitar o rei, ele foi orar porque ele estava preocupado com essa situação. E o fato é que botaram Daniel na cova do leão, por causa disso. Imagino eu, né? Um buraco, os leões lá, e jogavam a pessoa. Uns acham que é uma parede, né? E empurrava lá Daniel e prenderam a pedra. Daniel ficou lá junto com os leões. Todo mundo pensou, não vai sobrar nada de Daniel, pelo menos aí uns 10 minutos deve ser suficiente para os leões destruírem Daniel. O rei não conseguiu dormir, porque o rei estava arrependido, não queria ter feito isso por Daniel. O rei não teve sossego a noite toda, mas Daniel teve sossego. Porque aquele que habita na sombra do Onipotente, esse descansa, não é isso que está escrito? E Daniel descansou, sabe por quê? O Senhor mandou o anjo para fechar a boca do leão. Os leões fizeram um jejum de pelo menos 12 horas. Daniel ali, os leões e o anjo. Daniel foi livre da armadilha que montaram para ele. Abriu a pedra, o rei fala, se seu Deus... O rei sabia ou desconfiava na possibilidade do Deus de Daniel ter salvado ele, porque senão ele não... Vou fazer um discurso para o morto? Ou qual é a minha curiosidade depois de tirar a pedra? Não é verdade? Deus colocou algo no coração para ele fazer isso. Por que ele ia abrir a cova? Daniel já era, mas o fato é que ele não conseguiu dormir, a luz raiou, ele saiu correndo, abriu e Daniel saudou, meu rei, que vive para sempre. O teu servo, olha só, está aqui e permanece íntegro, os leões não me fizeram mal algum, porque foi enviado para cá o anjo do Senhor. Houve um grande livramento de Daniel, o rei ficou contente, achou que foi manipulado e enganado pelos outros, aí mandou pegar aquela rapaziada, aí, coitado, a mulher que não tinha nada a ver com a história e os filhos foram junto. Todos os que levantaram com Daniel, e para a semente daquela galera não ficar, os filhos foram junto também. Antes de chegar no chão da cova, já estava sendo destruído pelos leões. Deus livrou Daniel. Esse Deus continua o mesmo. Parece que muitas das vezes a gente esquece, ou a gente acha que o Velho Testamento é uma coisa, essas histórias, o Novo Testamento é outra. Deus Pai, o Criador, continua o mesmo. O mesmo que livrou Daniel, livra você e a mim, hoje. Um outro exemplo para que a gente fixe
agora já no Novo Testamento, é de Pedro. Lá pelas tantas, houve a perseguição da igreja e prenderam Pedro. Mas eu acho que o cara tinha medo de Pedro, porque botar 4 soldados em 4 portões diferentes é que achava que Pedro tinha muito potencial para fugir, ou que o pessoal, todo mundo ia vir resgatar o Pedro. Mas o fato é que Pedro estava numa segurança máxima. E não estava dormindo sozinho. Tinha um soldado de um lado e um soldado do outro acorrentado com ele. E não é pouco, tinha 4 portões de 4 soldados. A Bíblia é muito enfática isso, depois você pode abrir lá em Atos e ler. Ela bota vários detalhes para que você saiba o tamanho do seu Deus e o tamanho do meu Deus. O fato é, pelas tantas, o anjo bate no ombro de Pedro, acorda. Hã? Acorda, veste a roupa e calça a sandália, porque está na hora de você meter o pé. As correntes caem, Pedro se veste, isso indica que ele estaria ou desprovido de roupa, ou a roupa rasgada, mas o fato é que ele pega uma roupa nova, ou uma roupa dele, bota a sandália no pé e sai. E tem as barreiras do portão. Abre um portão, abre outro portão, e o terceiro abre. Porque o nosso Deus faz assim da forma que Ele quer. Não mandou um exército lá. Ele poderia ter armado toda a igreja. Vamos lá resgatar Pedro? Vamos. E os crentes lá, com faca na mão, foi-se e derrubar todo o exército romano e resgatar Pedro. Mas não foi assim que Deus fez. Porque isso seria contra aquilo que foi pregado pelo próprio Jesus. Quando mesmo Pedro usou de violência para um soldado, Jesus está doido, rapaz. Que deu na tua cabeça, Pedro? Eu vim aqui para pregar paz. Colou a orelha do soldado de novo. Uma grande cirurgia plástica, que não ficou sem nenhum tipo de cicatriz. E provavelmente o soldado, depois disso, foi impactado. Mas o fato é que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, Deus te protege e te livra. Pode ser uma cova do leão o seu problema? Pode. Que você não está vendo a saída. O que você está passando. Mas o anjo do Senhor vem na sua vida. E Ele fará com que esse leão vire um gatinho na tua presença. Porque é isso que Ele quer. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida e na minha vida, mas por como Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida e na minha vida, se você não está na casa dEle? Está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa está ligada à outra. Se você quer algo extraordinário na sua vida, extraordinariamente, esteja na casa de Deus. Não é igreja. É o seu coração na casa de Deus. É a sua vontade na habitação do Altíssimo. O extraordinário é com Ele. É importante que você tenha essa consciência. Você tem que continuar lutando? Vou continuar tomando remédio? Vou continuar fazendo fisioterapia? Mas na hora da necessidade, o anjo vem e faz maravilhas. Fecha a boca do leão, quebra a corrente, abre portão. Nada impede o mover de Deus e nada vai impedir o mover de Deus na sua vida. Isso não é palavra para você ficar daqui fortinho, não tenho a intenção nenhuma do meu coração fazer isso com você. Eu quero que você tenha consciência disso que eu estou falando, para que no momento de luta você lembre desses versículos, não daquilo que eu estou falando. A luta vai vir? Vai vir. A dificuldade vai vir? Vai vir. Os boletos vão chegar? Vão chegar. Um ente querido seu vai morrer? Vai morrer. Isso é inevitável, porque isso é a vida. Isso acontece todos os dias. Mas como eu me relaciono com essas dificuldades que é a diferença.
As pessoas não têm Deus, vão se relacionar com a força do seu pensamento, na capacidade da sua resiliência. Ok, nós não. Nós temos Deus para nos auxiliar, a nos fortalecer, a nos capacitar, a melhorar minha resiliência. Mas quando eu entro debaixo do esconderijo do Altíssimo, tudo fica diferente. Solidifica a minha fé, eu começo a compreender o que acontece comigo. Eu entendo que as minhas dificuldades são para mim experiências, para que eu possa compartilhar com o outro. Nada, absolutamente nada é sem propósito na sua vida, querido. Nada é por acaso. Nada é um ponto de interrogação. Nada, caramba, Deus se distraiu. E aconteceu. Não. Tudo, absolutamente tudo, sejam coisas boas ou coisas ruins que aconteçam na sua vida, tem um propósito. E o seu propósito, o meu propósito é vivermos uma vida íntegra. E o que isso faz quando a gente busca isso? Você e eu, a gente se torna um bom samaritano. Aconteceu uma coisa ruim comigo, eu vou ajudar o outro. Aconteceu uma coisa alegre comigo, eu vou contagiar o outro com a minha alegria. Por isso que a gente quer estar aqui como igreja. A gente quer comunhão. A gente quer não simplesmente saber da sua vida ou você ficar sabendo da minha vida. Mas a gente quer se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque quando você precisar de um ombro, eu vou estar aqui. Quando você precisar de um maluco que saia pulando, eu também vou estar aqui. Com todas as minhas dificuldades. Mas eu vou estar aqui com você. E a gente vai se alegrar junto com as vitórias. E a gente vai chorar junto com as derrotas. Mas a gente não vai largar a mão um do outro. Porque isso é razão de ser da igreja. Se não tiver isso, a gente está perdendo o nosso tempo. A gente está vindo para cá, você está recebendo, seja o que você acha que você está recebendo, mas não pode ser assim simplesmente as nossas vidas. A gente tem que se importar, porque se eu tenho afinidade, você acha, se eu não me interessar por Marcos, eu vou fazer a oração que Marcos precisa de mim? Agora, quando eu me interesso por ele, eu sei quem ele é, eu conheço a história dele, é muito mais fácil eu clamar ao Senhor tendo essa intimidade. É muito mais fácil eu entender que alguém aqui está precisando de alguma coisa, eu botar a mão no bolso. Tudo bem, eu tenho um pouco, mas o pouco que eu tenho dá para dividir para 2. Vamos ali comprar 1 quilo de alimento. Esse amor tem que ser gerado. É por isso que a palavra de Deus, sabendo, olha, começa pelos que são da fé. Depois vocês vão para o outro. Porque aí a gente já vai ter aprendido com os que são da fé a dividir as nossas alegrias, as nossas tristezas. Aí a gente já não vai querer ficar só aqui na igreja. Eu quero dividir a minha alegria, a tristeza por aqueles que estão lá fora que precisam de Jesus. Entende? Essas coisas são paulatinas, é um crescimento, é diário, é a semente. Está tudo na Bíblia. Então, quando a gente se coloca nessa disposição, ou ver, ou lembrar, a gente tem que saber disso. E é mais importante, lá no finalzinho, diz que a verdade será o teu escudo. O final, no versículo 4 do 91, do Salmo 91, diz que a verdade será o seu escudo. É ela que te protege, é ela que te guia. E que verdade é essa? Não é só a verdade da matemática, do português ou das leis físicas ou químicas que existem na Terra, mas é a verdade. E a verdade é uma pessoa. É isso que a gente tem que entender, mais do que nunca. A verdade não é só um escrito que está na sua mão e na minha mão de 66 livros. A verdade é uma pessoa. Lembra o que foi dito de Jesus? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito.
E Jesus revelou o Pai, porque nem a própria glória ele quis. É essa verdade que a gente tem que seguir. Tem alguma dificuldade? Tem alguma pergunta a fazer? O que Jesus ensinou a respeito disso? Essa é a resposta. Eu tenho que compartilhar ou não tenho que compartilhar? O que Jesus falou? Eu tenho que perdoar ou não tenho que perdoar? O que Jesus falou? Eu vou adulterar ou não vou adulterar? O que Jesus disse? Ele é o nosso exemplo. É Ele que a gente tem que se agarrar. É a Ele que eu tenho que recorrer. E trazer à memória isso. Todos que foram na presença de Jesus voltaram de mãos abanando? Não. Jesus ouviu todos. Jesus abençoou a todos. Curou. Libertou. Ninguém voltava de mão vazia quando entrava na presença do Pai. Ou melhor dizendo, de Jesus. Ele sempre tinha uma palavra. Até os raças de víboras, Jesus tinha uma palavra para eles também. É para vocês se consertarem. Até esses que Jesus batia de frente ou puxava a orelha, Jesus também não simplesmente puxava a orelha e mandava para o inferno. O propósito de Jesus aqui na terra é gerar salvação. Gerou confusão? Sim, porque a salvação gera confusão na gente. Porque eu tenho que agora andar 2 milhas com alguém, dar a minha capa para alguém que eu não quero. Eu não quero dar minha outra face. O cara já me esbofeteou de um lado, eu tenho que dar outra. Eu não quero fazer isso. Mas essa é a proposta de Jesus para a sua e para a minha vida. É ver o necessitado e ir diante do necessitado. Nós temos que entender que é essa pessoa, é essa palavra que é escudo. O Salmo 91 está profetizando para aquele que ainda viria. E é importante que eu e você tenhamos isso em mente. É importante que eu e você possamos sempre entender que Deus está com a gente. Eu separei alguns versículos aqui, só para que a gente relembre. Para reforçar a segurança na luta. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Para a gente entrar aí quanto o medo e a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para falar sobre o socorro presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Sobre livramento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. E para que a gente possa concluir e a gente ter certeza dessa palavra, daquilo que Deus está falando para a gente. Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Esses versículos, essa palavra, tem que toda hora pular no nosso coração, na nossa mente. Porque Deus é esse Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. É esse Deus que tem a capacidade de transformar. É esse Deus que pega aquela célula ruim e transforma em célula boa. É esse Deus que é capaz de fazer o impossível acontecer na sua e na minha vida. É esse Deus que cuidou da minha esposa, que a gente não sabia qual era o médico, que foi recomendado por um outro, e a gente descobriu depois que um médico que é especializado em coluna opera no into, conserta a criancinha, e isso gerou em mim e na Valéria tranquilidade, porque mexendo em coluna não é fácil. Mas Deus providencia tudo no seu tempo e da sua maneira.
Eu li, quando a gente começou, Salmo 30, que diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é verdade na minha família há muitos anos. Isso é verdade na sua vida por muitos anos. Você viveu um milagre, mesmo não conhecendo. Eu vivi um milagre conhecendo. Quando meu filho tinha 4 anos de idade, passou uma noite inteira sumida no mato. Mas a alegria veio de manhã. O que aconteceu na sua vida? Para que você tenha certeza que você está no esconderijo do Altíssimo. E sobre as asas, a gente não vê mais isso, né? As crianças não vê mais, mas o fato é que a galinha, a mãe galinha, pegava os seus pintinhos, quando alguma coisa acontecia, botava tudo embaixo das suas asas. É o que Deus faz com você e comigo. Ele cuida da gente como fosse algo precioso, um pintinho pequenininho, indefeso, que não tem o que fazer, e esconde você debaixo das asas dele. Porque pode vir falcão que quiser, mas aqui embaixo dessas águas, nenhum falcão vai pegar o meu filho. E olha que a galinha não sabe nem voar, mas ela sabe bater de frente muito bem com quem quer que seja para pegar o pintinho dela. É ou não é? Primeiro ela te dá um aviso, você que já viu ou que já foi na roça, né? Ela te dá um aviso, ó, se afasta. Se você insistir, ela não vem para cima de você? Mãe é assim. Mexe com todo mundo, mas não mexe com o meu pintinho. Não é verdade, as mamães? O pai tenta ser assim, a gente tenta ser assim, mas é muito longe com relação à mãe. E esse é o amor que Deus colocou em você, mãe. Você acha que qual o amor que tem dentro dele? É o mesmo amor. Não mexa com os meus filhinhos. Você e eu somos os filhinhos de Deus. E Deus tem olhado para mim, com você, com um olhar de misericórdia. E Ele quer te ajudar nas suas necessidades e nas suas angústias. Às vezes a gente é tolo. A gente acha que a gente não precisa... não preciso botar Deus nesse negócio, eu mesmo vou resolver. Deus já tem tanto trabalho. Deus quer que você compartilhe as suas necessidades para com Ele. Porque quando você estiver na sombra do Onipotente, embaixo dele, das asas dele, a palavra dele, que é Jesus, te protegerá, te guardará. Porque 1000 pode até cair de um lado de você, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado ou não será atingido. Esse é o nosso Deus. São essas palavras que a gente tem que fazer lembrar na nossa luta, falar para a nossa alma quem é o nosso Deus. Porque às vezes a gente esquece de falar para ela. E a nossa alma é teimosa. Ela acha que eu posso governar minha vida porque eu tenho o poder. Fale para a sua alma quem é o seu Deus. Faça lembrar a sua alma quem é Ele, como Ele cuida de você, quantos livramentos já teve, quantos milagres já aconteceram na sua vida. De tempos em tempos, faz uma retrospectiva do que Deus faz. Sabe por quê? Porque você vai vislumbrar o que Deus ainda vai fazer. Quando a gente olha para o passado, é essa a intenção. Eu te libertei, te coloquei no caminho, você era uma ovelha que estava cheia de espinho, estava sujo, eu fui lá, catei os seus espinhos, te lavei, cuidei das suas feridas, botei um unguento de azeite em você para te preparar pelo aquilo que Deus vai fazer na sua vida amanhã. Isso serão coisas que eu não consigo mensurar e nem trazer em palavras, mas o fato é que quando Deus se colocar, ou quando você se colocar à disposição de Deus, e entrar na habitação dEle, você será um instrumento usado para abençoar pessoas. Aí você vai falar assim, mas eu só consegui abençoar um. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Vale mais do que as riquezas desse mundo. E você foi responsável por ajudar uma alma. Você ajudou mais do que as riquezas desse mundo. Amém? Que você e eu tenhamos a consciência
do que Deus tem feito e fará e continuar fazendo nas nossas vidas. É por isso que nós ousamos, todo mês, a relembrar, a lembrar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E não é um sacrifício qualquer. Você não merecia nada, eu não merecia nada. Mas Ele, antes da fundação da terra, falou para o Pai: Pai, eu estou aqui e eu vou morrer por eles. E quando Ele morreu por mim e por você, e Ele disse, está consumado, Ele deixou claro na cruz, dando um último exemplo, que Ele não olha para o mérito nem pelo que a pessoa faz. Porque o ladrão estava ali do lado dele. Não se batizou, não confessou Jesus publicamente, o ladrão não fez nada. Mas ele só reconheceu o Senhor Jesus. Olha, eu tenho pecado, eu mereço estar aqui, mas esse é inocente. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele fez isso com um ladrão, que merecia estar ali, que tinha consciência, o que ele fez por você e o que ele fez por mim? E nós estamos aqui exatamente, o ladrão não teve essa oportunidade, querido, de poder testemunhar do que Jesus fez na vida dele. Ele morreu, mas ele está com Jesus no paraíso. E ele contempla o que eu e você ainda não contemplamos, mas nós estamos aqui para testemunhar do que Jesus fez nas nossas vidas e do que ele fará. É por isso que, com muita alegria, nós vamos cantar ao Senhor, podem vir, e nós vamos distribuir a ceia do Senhor. A distribuição e a participação da ceia tem um único objetivo: fazer você lembrar desse sacrifício, daquilo que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. Fique contente, fique alegre, porque Deus fez, está fazendo e fará na sua vida. Fará cura, sim. Fará libertação, sim. Fará melhora do entendimento, sim. Nós iremos aprender cada dia mais da palavra. É por isso que eu reforço a você estar aqui às 9 horas da manhã. Venha, participe, ouça da palavra de Deus. Estudamos hoje Neemias. Quantos a gente aprendeu hoje? Um servo que esteve lá, que tinha uma obra urgente e que ensinou a mim e a você que a gente tem que continuar fazendo a obra, dispostos até a lutar se for necessário, mas progredir e fazer a obra, porque eu e você somos aqueles que vão se colocar na brecha desse mundo, que não tem ninguém por eles. É por isso que você e eu somos sacerdotes, aqueles que invocam o nome do Senhor por aqueles que não conhecem e que não entendem. É por isso que nós, aqui em Maria Paula, estaremos sempre orando por esse bairro e querendo abençoar esse bairro. Porque nós temos a certeza e a convicção que Deus vai usar a mim e a você para abençoar o bairro Maria Paula. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Fique de olho aberto nesse momento para receber o pão e o cálice, e depois nós iremos participar. E depois nós não iremos embora, nós vamos participar aqui do lado do almoço, amém? Tudo é comunhão, tudo é alegria, tudo é reflexão. Ih, eu fechei aqui os microfones, calma aí que vou abrir aqui o microfone de todo mundo. Eu fiz um óculos novo, aleluia, vai acabar essa bagunça de tirar e botar. Ter esposa é muito bom, querido, porque eu quero só economizar o dinheiro. A esposa fala dos detalhes, né? Por mim eu ia comprar um outro óculos que aumentou meio grau, mas é a esposa. Aí você fica tirando e botando, você já é cheio de tique. Aí ela mandou fazer um óculos bifocal lá, multifocal, né? Que agora eu vou ficar bonito, de óculos o tempo todo. Esse Deus cuida de você e cuida de mim nos mínimos detalhes. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue.
Deus está interessado no seu bem-estar. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Se você pegou sua ceia, fique de pé se você puder. Vamos cantar. Além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É esse sangue que transforma a sua e a minha vida. Eu sou livre, E traz sobre você, sobre mim, liberdade. eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alguém ficou sem receber? Mais alguém? Todos receberam? Pegue seu pão, por favor. No dia que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças ao Pai. E ele disse, e eu digo para vocês, esse é o corpo de Jesus, que foi partido e moído pelos meus e pelos seus pecados. Fazei isso em memória de mim. Vamos comer todos eles. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Semelhantemente, ele tomou o cálice, levantou e disse: esse é o cálice da nova aliança, a aliança do sangue eterno, que ele verteu por mim e por você lá na cruz. E esse sangue tem o propósito de livrar, limpar e purificar você e de nos unir. E é por causa dele
E é por causa desse sacrifício que hoje nós estamos aqui, todos juntos, para celebrar isso que Ele nos pediu. Então, com muita alegria do nosso coração, participemos todos juntos até que Ele volte, em nome de Jesus. E depois de cear, eles ficaram contentes e louvaram ao Senhor, porque Ele é muito bom, porque esse sacrifício não foi em vão, ao contrário, Ele fez com que eu e você estivéssemos hoje aqui nesta manhã, e para ter a certeza que Ele está cuidando de mim e de você. E nós vamos cantar essa canção de novo. Cante com muita alegria. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu e você seremos limpos, restaurados, purificados, porque Ele morreu por mim e por você. Seremos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Tu és maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Amém? Posso pedir um favor? Tem como a gente cantar aquela música que ela solou, que eu não sei o nome? É esse aí, gratidão. Nós vamos cantar e assim a gente vai estar se despedindo. O desejo do meu coração e o meu pedido ao Pai, que a graça do Senhor seja abundante na sua vida. O consolo de Deus seja sempre verdadeiro e que a unidade do Espírito Santo seja constante na nossa vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor essa canção. Lembre da letra. Pra dizer então como expressar Seja grato pelo que aconteceu hoje aqui. a gratidão. Você lembrou do sacrifício de Jesus. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua. Então vou levantar Levante as mãos ao Senhor minhas mãos e louve esse Deus Todo-Poderoso. tudo que tenho é um Eu só tenho aleluia, Jesus. aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. Se um coração cantando aleluia, aleluia.
haja graça na sua vida. Coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, Fale com não convicção. se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Deus é tremendo e poderoso. E Deus fará maravilhas na sua vida. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Magnificado seja. Tu és o Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Conceda-nos a tua paz. Nos leve em paz. Nós te amamos. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. A tua bênção recaia sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Que haja cura, libertação e paz. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Oh, então vou levantar as minhas mãos e louvar, Ó Senhor, receba Pois tudo a nossa adoração, o nosso louvor. A ti honra. sei que é simples pra Nós ver, vamos mas não tenho nada.
encerrar, nós vamos ouvir a nossa irmã Ivani, que ela quer fazer um agradecimento. A paz, irmãos, aqueles que eu não pude cumprimentar cedo, eu estou aqui porque eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha casa, pela minha família, e principalmente pela minha família, pela minha enfermidade. Me perdoa. Né? Esses tempos eu estive internada e eu só dizia para o Senhor: Senhor, eu quero voltar à tua casa. Eu não quero ficar na minha casa física, prostrada, sem poder fazer nada. E a minha falta era demais, mas eu estava impossibilitada de sair de casa. Inclusive, hoje eu saí, eu estava pedindo a Deus ontem que não fizesse muito frio, porque eu não posso pegar friagem, que eu ainda estou me cuidando. O que eu tive foi 2 pneumonias. Então, eu tive muito mal, entendeu? Então, eu só pedi, Senhor, me cura. Me cura porque eu quero estar na ceia. Eu não quero ficar longe do dia da ceia, pelo menos. E Deus me concedeu, tá? Entendeu? Eu estou aqui com um pouco de dificuldade para louvar. Minha voz ainda está rouca. Ainda estou com dificuldade ainda na minha respiração. Entendeu? Eu quero agradecer pelo... Sei que praticamente todos aqui devem ter orado por mim. Eu creio, entendeu? E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela minha saúde, por tudo, entendeu? Porque é o que me resta, entendeu? É estar na casa do Senhor, porque o resto é resto. E eu não me sinto assim, confortável de estar dentro. Não vai à igreja, está muito frio. Maria Paula, é muito frio. Eu disse: não, eu vou sim, eu vou para a igreja, porque dentro de casa vou ficar fazendo o quê? Pelo menos eu quero ir lá e louvar o Senhor. Eu quero ir lá conseguir louvar, eu quero estar lá junto com os irmãos, apesar que eu não posso abraçar todos, mas de coração eu me sinto abraçada e abraçada por todos que estão aqui. Tá? Muito obrigada pelas orações, que eu sei que muitos fizeram oração por mim, entendeu? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um, entendeu? Muito obrigada. E obrigada, pastor, por tudo. Amém. Deus é bom, Deus cuida de todos. Deus abençoe rico e poderosamente. Vão em paz e espero vocês aqui na próxima quarta-feira. Amém? Mas não sai correndo não, vai ali almoçar, tem uma dobradinha sensacional. Enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Um dia
cruz era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aí, Karina. Já tirou, Karina? Eu quero ver Guilherme tocando.